A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados irmãos, como sempre, a gente vem chamando, convidando para fazer a leitura na Palavra de Deus com a meditação. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para ler e meditar a Palavra de Deus. Nós estamos aqui e vocês, através desse canal de comunicação, também conosco, leiam e meditem na Palavra de Deus, porque a ciência é de Deus. As comunicações, os meios de comunicações, foi Deus que criou. Tudo debaixo do céu, tudo que está na terra, toda a criação, foi Deus que criou. E a comunicação não é diferente. A comunicação veio da parte de Deus, que Deus deu sabedoria ao homem. E os que são de Deus usam dos meios de comunicações para assim expandir o Evangelho, como Jesus Cristo assim nos mandou. E hoje vocês conosco meditem, leiam e meditem na Palavra de Deus através desse canal de comunicação. Vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, e nós sempre te dizemos: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Meu Deus e meu Pai, que toda honra e toda glória seja dada a ti, que a tua vontade seja feita tanto aqui na terra como no céu. E nós te convidamos, Senhor, através de seu Santo Espírito, para assim se fazer em nosso meio, no meio de nós que estamos lendo e meditando, e no meio de todos aqueles que estão ouvindo a sua palavra através desse canal, desse veículo de comunicação. Abençoa a todos, ó Deus, nossas famílias, dai-nos a sabedoria, faz a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Através de seu Santo Espírito, seja nosso convidado de honra, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, Senhor de todos nós, Criador de todas as coisas, único Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai também, salvos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que a gente convida para ler hoje é uma epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, ungido por Deus, porque toda a Escritura Sagrada é ungida por Deus, é palavra de Deus. E hoje se encontra em Filipenses capítulo 3, do versículo 17 a 21. Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Assim nos diz a epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, a palavra de Deus. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Palavra do Senhor, palavra de Deus, sempre a gente diz, escrita está na Bíblia Sagrada para a nossa edificação. Isto é misericórdia de Deus, é graça de Deus para a honra e glória do Pai. Irmãos, o apóstolo aqui já se preocupava com aqueles que andavam no meio do povo de Deus, disfarçados, mas inimigos da cruz de Cristo.
tipo joio, o joio que está no meio do trigo. Até a vinda de Cristo isso aí vai existir. E na vinda de Cristo é quando ele vai separar esse povo, o povo salvo dele, para levar para a glória, e vai assim punir aqueles que não deram crédito à palavra de Deus e que viveram de formas desordenadas, ou seja, de forma incrédula, daqueles que não deram crédito aos ensinamentos do Senhor Jesus. Mas bem-aventurados aqueles que amam a palavra de Deus e que sentem esse chamado para crer, e a fé que é dada por Cristo, por Deus, é dada a todos os salvos. Sim, porque pela graça sois salvos, e é mediante a fé, como diz a palavra de Deus, não vem do ser humano, para que ninguém se venha a se vangloriar diante de Deus, nenhum ser humano, mas que todos os salvos dê glória a Deus e reconheçam a misericórdia e a graça de Deus no meio dos salvos em Cristo Jesus. Muitos desordenados, desobedientes, até se unem juntamente com o povo, querendo ser trigo, querendo imitar o trigo, mas não tem condições porque suas obras não deixam, suas obras são más. Eles gostam das coisas terrenas, das coisas que não são contrárias a Deus, mas sempre vem estar no meio do povo de Deus para querer enganar. Mas Deus sabe os que lhe pertencem. Deus sabe quem é o trigo que ele plantou. Deus sabe quem é as suas ovelhas. Ele diz que conhece todas as ovelhas dele pelo nome. Em compensação, as ovelhas dele também ouvem a voz dele, conhecem a voz dele. E vem no tempo determinado pelo Espírito Santo, no tempo determinado por Deus. Vem porque escuta a voz do Mestre. E a fé salvadora vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso a gente diz, meus amados irmãos, que como o apóstolo diz aqui, que muitos estão no meio, mas são inimigos da cruz de Cristo. Para nós a palavra cruz é salvação, mas para muitos é perdição, porque o escândalo da cruz para os incrédulos é escândalo, mas para nós é amor de Deus em Cristo Jesus, é misericórdia de Deus, é amor de Cristo, dar a sua vida e depois ressuscitar, mas dar a sua vida por amor pelos salvos, pelos filhos de Deus, para tornar criaturas de Deus em filhos de Deus, transformar criaturas em filhos. Essa foi a função que Jesus veio ao mundo, que a palavra de Deus veio ao mundo e se fez carne em Cristo Jesus, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha vida eterna. Porque a palavra de Deus que se fez carne em Cristo são palavras de vida eterna, que salva, liberta e torna um povo de Deus, filhos de Deus. Então, meus irmãos, essa é a diferença, porque em muitos textos, sempre aqui no mundo está tudo misturado. Do mesmo jeito que o trigo está misturado com o joio, mas no dia da vinda de Jesus, ele sabe quem é o trigo que ele plantou. Ele sabe que os que são dele, e esse trigo vai ser levado para a glória. Jesus, que através de sua palavra veio purificar mais ainda esse trigo, veio tirar a palha para deixar o trigo puro para o Pai, porque o trigo foi a plantação que o Pai plantou. Já o joio não tem nada a ver com Cristo. Quem plantou o joio foi o inimigo, foi o diabo, e o joio são os filhos do diabo. E quando Jesus vir, vai atar o joio em feixes e vai jogar no lago de fogo, e o trigo vai levar para a glória. Mas até a vinda de Cristo eles estão misturados. Mas
A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz más frutos. Deus fez cada árvore para dar o seu próprio fruto. Goiaba tem que dar goiaba. Você não vai encontrar manga num pé de goiaba, nem vai encontrar goiaba num pé de manga. Você não vai encontrar joio no pé de trigo, porque o trigo nem frutos dá. O trigo não, eu digo, você não vai encontrar trigo no joio, porque o joio nem frutos dá. Então, cada plantação dá o seu próprio fruto. Ninguém, vou repetir mais uma vez para ficar claro, ninguém vai encontrar trigo no joio, porque o joio não é de Deus. O joio é o povo que representa os filhos do maligno. Quem plantou o joio? O diabo. Quem é o joio? Os filhos do diabo. Quem plantou o trigo? Jesus, Deus. Quem é que faz parte do trigo? O povo de Deus, os filhos do reino. Então, trigo dá trigo. Só se encontra trigo no pé de trigo. Lá no joio nem fruto dá, porque a árvore que não dá fruto vai ser cortada pela raiz. E o joio vai ser cortado pela raiz, vai ser lançado no lago de fogo no dia da segunda vinda de Cristo. Onde já está lá o pai do joio, o diabo, os falsos profetas e a besta. E todos aqueles que não estão escritos no livro da vida, esses vão ser lançados no lago de fogo. E o inferno vai devolver todos aqueles que nele estão. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com a morte. Porque no dia da vinda de Cristo, com a ressurreição de Cristo, tragada foi a morte. E aqueles que ressuscitarão para a vida, não obterão mais a morte, porque salvos em Cristo já receberam vida e vida em abundância em Cristo aqui na terra, no momento em que eles ouviram a palavra de Deus, tendo nela crido no Evangelho da nossa salvação, selados fomos com o Espírito Santo da promessa. Recebemos vida e vida em abundância em Cristo, e o nosso nome passa a estar escrito no livro da vida do Cordeiro, que no dia da segunda vinda dele, bem-aventurados aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, porque ressuscitarão para a glória. E os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, foi aqueles que viveram em desobediência à palavra de Deus. Foram aqueles que adoraram a besta. Esses, o nome deles não vão estar escrito no livro da vida do Cordeiro, porque são filhos do maligno. É joio. Quem plantou o joio foi o diabo. Foi o diabo quem plantou o joio. Os joios são os filhos do diabo. Então esses não vão estar escritos no livro da vida do Cordeiro. Vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro aqueles que representam o trigo, a plantação que Deus plantou e que Jesus veio para purificar mais ainda. Na outra parábola, representa as ovelhas, que é o povo de Deus. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro principal, o pastor dessas ovelhas, que de todos os povos, línguas e nações, Jesus vai juntar os salvos e vai formar um só pastor. E vai ser um só pastor, que é Jesus. E vai formar de todos os povos e línguas e nações um só rebanho. E para a glória, o pastor vai conduzir as ovelhas. Mas os cabritos, que representam o povo do maligno, Jesus vai lançar eles no lago de fogo. Porque esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Assim como para a glória de Deus, nós, os que vamos ressuscitar para a vida, vamos receber corpos incorruptíveis, corpos gloriosos, lavados e remidos no sangue de Cristo, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, mas nós vamos receber corpos transformados, purificados no sangue de Cristo. E lá nós vamos receber corpos iguais aos anjos de luz, os salvos, para a glória de Deus. Mas também aqueles que irão ser lançados no lago de fogo vão obter a segunda morte, e o bicho nunca morre, nem o fogo nunca se apaga.
E eles estarão lá no lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Será que foi só aqueles anjos que caíram com a rebelião que Satanás trouxe eles aqui para a terra, por causa da rebelião que eles fizeram lá em cima? Do mesmo jeito que nós, os salvos, vamos ressuscitar com corpos incorruptíveis e vamos receber corpos iguais aos anjos de luz para adorar a Deus na glória, com certeza os anjos de Satanás também, eles, os seres humanos, depois que obter a segunda morte, lago de fogo, vão ser anjos de Satanás, porque são filhos dele. O joio foi plantado pelo diabo. Os joios são os filhos do diabo. O trigo são os filhos de Deus. O trigo vai ser anjos de luz de Deus, iguais aos anjos. Lá não se casa nem se dão em casamento, mas vai receber corpos santos, purificados no sangue de Cordeiro, os salvos. Mas aqueles que vão ser lançados no lago de fogo, depois da segunda morte, vai ser anjos de Satanás, juntamente com a terça parte dos anjos que ele trouxe lá de cima, e vão eternamente viver em perturbações, em tormentos. Os que não vão ser salvos, os que não estão escritos no livro da vida, mas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, para a honra e glória de Deus, vão ressuscitar em corpos incorruptíveis para receberem corpos iguais aos anjos de luz, porque lá estará Jesus Cristo, a luz, Deus que é a luz, e o povo que ele transformou em luz, como ele diz, vós sois a luz do mundo. E Jesus disse, eu sou a luz, quem crê em mim jamais andará em trevas. E os anjos de luz, todo o povo salvo que vai receber corpos iguais aos anjos e vai servir a Deus com corpos angelicais, eles vão servir a Deus em espírito e em verdade, já aqui na terra, porque a gente já adora a Deus em espírito e em verdade, os nascidos de novo pela água e pelo Espírito. E vamos ressuscitar, não em corpos sanguíneos, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, mas vamos ressuscitar em corpos incorruptíveis, corpos lavados e remidos no sangue de Cristo, corpos espirituais e angelicais, para sermos iguais aos anjos, onde não se casam nem se dão em casamento, não há diferença de sexo. As mulheres salvas em Cristo, os homens salvos em Cristo, não vão ressuscitar em corpos carne e sangue, mas vai ressuscitar em corpos incorruptíveis, corpos espirituais, corpos angelicais, para iguais aos anjos, adorar a Deus em espírito e em verdade eternamente. Tudo isso é para a honra e glória de Deus, tudo isso é sabedoria de Deus e misericórdia e amor de Deus para os salvos em Cristo. Mas aqui na terra, como o texto fala, o joio são os inimigos da cruz. Para eles a palavra cruz é loucura. Para eles é vergonhoso a palavra cruz, para o joio. Mas para o trigo de Deus, a palavra cruz é salvação, é sabedoria de Deus, é amor de Deus pelos salvos, é gratidão que a gente sente, nós como trigo do Senhor, nós como ovelhas do Senhor, a gente vê a palavra cruz, o sofrimento de Cristo na cruz por nós, como amor de Cristo a nós, que deu a sua vida por amor à sua igreja, por amor ao seu povo, por amor ao povo salvo nele, para Deus, para levar para Deus um povo puro. Jesus veio para comprar um povo a preço de sangue. E através de seu sangue na cruz, ele purificou um povo com a pregação da palavra de Deus, porque todo aquele que crê na palavra de Deus, limpos passam a ser. Sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz, sai do mundo pecaminoso, no momento que crê e obedece a palavra de Deus, e vai servir a Deus. Porém, automaticamente, no momento que o Espírito Santo nos tira da morte para a vida, das trevas para a luz, através da palavra de Deus que se fez carne em Cristo, a gente passa a ser povo de Deus. Isto é, pela misericórdia, pela graça de Deus,
pela bondade de Deus, pelos salvos nele, em Cristo. Então, meus amados irmãos, até a vinda de Cristo, estão juntos. O joio está junto com o trigo, os cabritos juntos com as ovelhas. Mas é bom saber que tanto as ovelhas como o trigo, que representa o povo de Deus, a palavra cruz é salvação, é amor de Deus. Enquanto tanto para os cabritos como para o joio, que não faz parte do povo de Deus, para eles é loucura a palavra cruz. E eles escritos não vão estar no livro da vida do Cordeiro. Quem vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro são os salvos em Cristo, nascidos de novo pela água e pelo Espírito, dádiva de Deus, dom de Deus através da fé, mediante a fé, mediante a graça, a misericórdia e o amor de Deus, para que nenhum ser humano venha se vangloriar diante de Deus, mas que todos os salvos em Cristo, gratos a Deus somos e reconhecemos sim a graça, a misericórdia de Deus e o amor de Deus pelos salvos. E gratidão ao Cordeiro de Deus. E de dia e de noite a gente ora e agradece ao Senhor. E lá na glória não vai haver mais diferença entre dia e noite. Não vai se precisar mais da lua nem do sol, porque vai ser uma claridão só. E essa claridão é a luz que sai da face do Cordeiro, da face do trono de Deus, da face de Deus, e que ilumina todos os salvos em Cristo Jesus eternamente lá na cidade santa, que não vai precisar mais nem da lua, nem do sol, porque não vai mais existir noite, nem dias, não vai existir diferença, vai ser uma claridade só. Porque é a luz que sai da face do Cordeiro, é a luz que sai da face de Deus, que vai iluminar o povo lá na cidade santa, para a honra e glória do Pai, e todos os salvos em Cristo adorarão ao Pai, tanto já aqui na terra, no momento que ouve a palavra de Deus e que crê, passa a obedecer, já passa a glorificar o Senhor. E quando Jesus vir em corpos incorruptíveis, corpos transformados, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, mas vamos receber corpos santos, lavados e remidos no sangue de Cristo, iguais aos anjos, para eternamente louvar e glorificar esse Deus maravilhoso. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus com todos nós esteja, hoje e sempre. Amém.